Abacuque capítulo 3, versículo 17, conforme na tela diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Pai querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Pai. A nossa alma te bendiz. Tu és Jeová poderoso. Tu és o Deus da nossa salvação. E assim nós te agradecemos, Pai. E te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, Abacuque, um profeta que passou por momentos difíceis na sua vida, vendo o que estava acontecendo em sua volta. E ele vai e ele faz uma oração. Ele está vendo o que está acontecendo e na sua súplica ele vai clamando e vai pedindo para que Deus venha realmente ter misericórdia. E nós vemos que ele vê muita coisa acontecendo, e é um livro onde ele vai fazendo perguntas, no primeiro capítulo principalmente. Essa passagem que nós lemos, e todo o livro, os 3 capítulos, é uma riqueza simbólica de profundas verdades, onde representa uma declaração de fé inabalável de um homem em Deus, diante das circunstâncias adversas. As circunstâncias em sua volta eram desfavoráveis. E quando o profeta Abacuque ele faz essa oração a Deus, ele colocou a sua confiança em Deus, porque na sua volta tudo era contrário. Mas o profeta, ele vai fazer uma poesia, uma oração, ele vai cantar no meio de uma noite escura, no meio de vendavais contrários. Nós vemos que ele começa o primeiro capítulo nesse livro do seu nome, Abacuque, e ele fala, ele vai contando e ele mostra que está havendo situações complicadas, num vale profundo que muitas vezes parece que vem o medo, vem a dor, e ele vai falando dos problemas que está acontecendo em sua volta, mas nós vamos ver que ele termina esse livro no capítulo 3, falando da esperança, falando da alegria, falando das misericórdias, falando que ainda que tudo esteja desfavorável, ainda que tudo mude, mas ele continuaria confiando no Senhor seu Deus. O profeta vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia avassaladora à exaltação indizível, e vai glorificando o Senhor. Principalmente no 3º capítulo, ele vai mostrando a confiança em Deus. Esse 3º capítulo de Abacuque, eu gostaria que você lesse na sua casa todo o capítulo, porque parece que é um dos mais belos cânticos de oração, de louvor do Antigo Testamento. É uma profunda oração ao nosso Deus, e nós temos que aprender a viver acima das crises, assim como Abacuque nos mostra, e ele nos mostra alguns elementos que nós precisamos considerar
para que possamos também, na hora difícil, complicada, não deixar a nossa fé esvaziar-se. Abacuque foi escrito por volta de 2.600 anos atrás. Apesar da idade da escrita desse livro a ser mais de quase 3.000 anos, mas nós vemos que a mensagem ainda é forte para falar profundamente conosco nos dias atuais que nós estamos vivendo. Existem momentos, meus queridos irmãos e amigos, em nossas vidas, existem momentos que nós oramos e parece que as coisas não mudam. Nós oramos e parece que o céu é de bronze. Há momentos na sua vida que você ora e parece que Deus não está ouvindo. Só parece, irmãos. Abacuque estava sentindo que parecia que existia uma barreira de metal impedindo a sua bênção, impedindo a sua oração, impedindo o seu clamor. E ele vai esvaziando a sua alma, vai falando e vai perguntando. Abacuque observa que a iniquidade, a opressão, a destruição, a violência, as leis não estavam sendo cumpridas. E ele vai falando de uma justiça falha, ele vai falando que parece que todo esse cenário estava querendo dominar em todo lugar onde ele conseguia ir. O profeta buscava resposta, e parecia que Deus não estava ouvindo a súplica do profeta. Parecia que as dificuldades tinham chegado de toda a força contra a região onde ele estava, e ele parecia sentir-se sem força até em algum momento. Mas ele começou a orar, porque o nosso Deus não dorme, irmãos. E nós vemos que ele estava vendo tudo ao contrário acontecer, mas o profeta vai orando e vai fazendo perguntas. Nesse livro de Abacuque, com 3 pequenos capítulos, você vai ver pelo menos 17 perguntas e questionamentos e algumas indagações. E ele perguntava na sua oração e no seu questionamento: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não escutarás? Eram as indagações do profeta, porque ele estava no começo sentindo uma crise até espiritual, porque parecia que ele orava, falando para Deus tudo o que estava acontecendo, e parece que não tinha resposta. Ele só teve resposta, irmãos, porque ele perseverou. Ele só teve resposta porque ele ficou clamando e esperando a resposta em Deus. E ele, no meio das lutas, no meio das crises, no meio de tudo, do vento contrário que soprava, vendo as coisas contrárias acontecendo, vendo injustiça em todo lugar, vendo realmente tudo desabar, mas ele foi e continuou orando. E no versículo 3, que nós lemos alguma coisa, é a oração dele. E quando ele orou, a chave virou. Quando ele continuou orando, a chave virou e Deus o abençoou. O conhecimento de Deus e da sua obra é o maior antídoto contra o desespero. Quando você ora, quando você fala com Deus, isso é realmente um antídoto, é força que você vai ter para enfrentar todas as situações adversas que poderão estar em tua volta. Quando você, meu querido irmão, volta à Escritura, você vai descobrir que o controle de todas as coisas não saiu da mão de Deus, continua na mão de Deus, e Deus é soberano em tudo.
Descobrimos que o verdadeiro testemunho da fé cristã não é a ausência de adversidades, mas paz e confiança em Deus, que nós encontramos no meio das crises, no meio das turbulências. Então, meu querido irmão, você vai lendo a palavra de Deus e vai descobrir que o verdadeiro testemunho da tua fé não é você não ter luta, não é ter ausência de adversidades, de ventos contrários, não. Todos têm aflição e angústia. O próprio mestre disse: no mundo tereis aflição, mas a tua fé vai sendo inabalável. Ninguém pode abalar a tua fé se você continua orando e falando com Deus. Os impérios opulentos caem em volta de você. Nós vemos que tudo pode realmente ser cair por terra se você continuar orando. Deus vai dar resposta e toda a adversidade vai cair. Aqueles que estavam oprimindo vão realmente parar, porque Deus vai responder. Irmãos, você pode, quem sabe, estar passando também por situações adversas, por ventos contrários, num vale, quem sabe, de sofrimento, mas eu quero crer como o profeta Abacuque. Ele estava lá num vale de perguntas, indagações, vendo tudo o contrário, mas ele termina o capítulo 3, termina o livro mostrando a sua confiança. Ele dizendo: ainda que tudo mude, ainda que realmente as vacas não dê mais leite, a figueira não dê mais fruta, a videira também, enfim, ainda que tudo mude, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo testemunhando da misericórdia do Senhor. Qualquer situação que, se você vai ler com mais critério o livro de Abacuque, você vai ver que ele estava vivendo, analisando uma situação até mesmo política, que estava tudo ao contrário em sua volta. Qualquer analista que venha olhar por essa ótica estaria vendo que Abacuque realmente estava fazendo indagações, porque as leis não tinham mais, tudo estava sendo pisoteado, tudo estava sendo uma sentença terrível de morte para Israel e para o reino de Judá estava acontecendo. E nós vemos que a Babilônia estava vindo, dominando o mundo e realmente trazendo transtorno a Israel e a Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o forte se torna fraco e o fraco é revestido de força. Mesmo na fraqueza, ele sentindo no começo da oração, cheio de indagações, cheio de perguntas que não queriam sair da sua alma, da sua mente, mas ele vai orando, e quando vai orando, parece que a fé vai se tornando forte, a fé vai se tornando real, a fé não se torna mais algo apenas abstrato, ele vai tendo a confiança em Deus. O plano de Deus prevalece sobre a vida de Abacuque, e ele vai orando, e ele vai primeiro indagando, e parecendo, e até mesmo dizendo: Deus, parece que tu não estás ouvindo, parece que não tem jeito, parece que não sei o quê. Mas no final ele vai dizendo, a Bíblia diz que ele começou a orar e ele começou a ter resposta. Ele diz: ainda então que tudo mude, mas eu confio em ti, Senhor. Irmãos, a Bíblia diz: se o meu povo orar, se o meu povo clamar, se o meu povo se desviar dos seus maus caminhos, maravilhas vão acontecer. Irmãos, não tem nenhum sistema, seja político, seja econômico, seja situações adversas, que possam frustrar os desígnios de Deus e os propósitos que Deus quer realizar na tua vida. Se você orar, a chave vai mudar e coisas tremendas vão acontecer. Você precisa
seguir as pisadas do Mestre, e o Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer você triunfar no meio das adversidades que você está enfrentando, seja na tua casa, seja na tua família, seja nos teus negócios, seja na tua saúde. Temos que realmente crer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus jamais vai perder o controle. E Abacuque, ele vai fazendo algumas indagações, como até parece que Deus tinha perdido o controle, e o controle estava na mão dos opositores da lei de Deus, enfim. Mas ele vai falando com Deus, e ele vai se agigantando na fé. Quando você pode estar em qualquer situação, mas se você for orando, a tua fé vai sendo fortalecida, e você vai ver que Deus não perdeu o controle, e que Deus está te ouvindo, e que tem resposta de Deus para a tua vida. Só parece que o céu é de bronze, mas o céu não é de bronze para aquele que ora, para aquele que busca Deus. Ele vai sentir a presença de Deus. Nós temos que ter a viva compreensão que quando chegamos ao final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Os teus recursos, as tuas palavras podem até terminar e a tua fé ser quase que anulada, mas olhe para o Criador dos céus e da terra. Erga o teu olhar para os céus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra e vai te abençoar. Não existe alguém aqui nessa terra que não passe por crise. Quem já não passou por algum tipo de crise? Seja material, seja espiritual, seja física, seja crise nos seus negócios, seja crise na família, seja crise até no casamento, enfim. Quem não passou por algum tipo de crise? Algum tipo de crise você já passou. Mas a crise não é para arrebentar com você. Se você tem fé e Deus na tua vida, não vai arrebentar com você, porque a crise é um tempo de oportunidade que Deus te dá para fortalecer a tua vida e para você ver novos horizontes. Abacuque não sucumbiu diante da aterradora situação, mas ele subiu para a torre de vigília, e ele clamou a Deus por um avivamento, e ele clamou a Deus por intervenções, e ele orava também: aviva, Senhor, a tua obra. Ao meditar sobre a pessoa de Deus e sobre os seus feitos, ele recobrou o ânimo e pôs-se a cantar no meio da noite escura, pôs-se a cantar no meio de ventos contrários, pôs-se a cantar no meio de situações adversas. Não é fácil. Quando o vento está contrário, você cantar, você mostrar confiança, não é fácil. A verdade é que Abacuque, ele disse: eu sei o que eu vou fazer, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou buscar ao Senhor. Irmãos, e nesse momento, quando se busca Deus no meio de crise, quando você canta no meio de uma noite escura, quando você mostra a tua confiança em Deus, quando o vento é contrário, nós vemos que Deus vem sobre a sua vida e oxigena a sua alma e fortalece a sua jornada, a sua caminhada, porque quando os recursos da terra acabam, os celeiros dos céus continuam abarrotados de bênção para você, sua casa e sua família. A fé em Deus não é uma fuga dos problemas, mas é a única maneira sensata de enfrentarmos vitoriosamente, com cabeça erguida, e ver que Deus vai nos abençoar. Coloque a tua fé em Deus e alguma coisa vai acontecer. Quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto, irmãos. Quando a crise está forte, não deixe de orar. É aí que você precisa continuar orando. Diante das situações adversas da vida, ou até tragédias da vida,
Muitas vezes isso quer nos empurrar para baixo. Ficamos sem ânimo, sem motivação, olhando para baixo. Muitos ficam desolados, estarrecidos e não acreditando mais em nada. Mas em nome de Jesus, faça como Abacuque, encontra forças em Deus e glorifique a Deus no meio da noite escura, e Deus vai atender suas orações, seu clamor. Deus vai renovar a sua fé, vai renovar a tua alma, vai renovar a sua vida, e você vai sentir força para enfrentar as situações, por mais adversas que sejam, porque a misericórdia de Deus nos sustenta. Cuidado, irmãos, para você não ser um adorador, um crente, somente quando o vento está assoprando a seu favor. É muito fácil ser crente quando o vento está soprando a favor. É muito fácil adorar ao Senhor no meio da bonança, da calmaria, dos ventos soprando para lhe ajudar em todas as áreas da vida. Aí é fácil, mas a situação se complica. Eu sei que a situação aperta, quando o vento é contrário, as coisas parecem que não estão acontecendo como você imaginava. E será que nesta hora de luta, de problema, de enfermidade, de situações adversas, você vai continuar adorando ao Senhor? Como que está a tua fé nessa hora, irmãos? Quando passa por esses momentos difíceis, você continua sendo um adorador ao Senhor, ou até a tua adoração vai se exterminando e a tua fé é terrivelmente abalada? O salmista Davi dizia no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É nesta hora, irmãos, de prova, de lutas, de ventos contrários, que você precisa entender e sentir a presença de Deus e crer que ainda que você esteja passando por esse vale escuro, mas você não vai temer, porque tu tens um Deus, nós temos um Deus que não nos abandona. Ele diz, pode uma mãe esquecer do seu filho, pode muita coisa acontecer, mas eu não esquecerei de vós. No meio das turbulências, no meio das notícias ruins, no meio das situações indesejáveis, no meio do desânimo, que muitas vezes vem com toda a força, querendo nos destruir, eu quero dizer, olhe para o alto, que o Senhor está olhando para você. Você precisa compreender que nada foge do controle de Deus, e Deus não te abandonou. Deus está dando oportunidade para você crescer e se fortalecer no meio dessa crise. Não é porque você não andou sobre as águas como Pedro, que Deus não está no controle e que Deus não vai te abençoar e vai deixar você se afogar nas águas turbulentas das lutas. Não é porque você não está conseguindo ver solução para esse problema que você está enfrentando, que você vai sair desacreditando em Deus e dizendo que Deus perdeu o controle sobre a situação da tua vida. Deus não perde controle. O que acontece muitas vezes é que você sai do controle, você não quer deixar Deus agir na tua vida, e Deus não vai agir com violência, porque Deus deu livre-arbítrio para você escolher. Não é porque você não está enxergando nenhum vestígio de socorro para a tua vida, que Deus se abandonou. Deus está dizendo, eu te tomo pela tua mão direita, e te digo, tu és meu. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os planos de Deus são muito além do que os nossos. E Deus tem um propósito na tua vida. Pare de dizer que Deus não tem propósito nenhum na tua vida. Deus tem um propósito, e você está aqui porque Deus quer falar contigo. Definitivamente, você tem que entender
que Deus não perdeu o controle da tua vida. Muitas vezes você que sai debaixo da bênção, ou deixa de crer na possibilidade da intervenção de Deus, muitas vezes, no meio dos vendavais, não conseguimos enxergar. No meio das lutas, provas, parece que é difícil enxergar aonde está Deus. Nesta hora você, quem sabe, não está enxergando, mas Deus está trabalhando. O agir do Espírito Santo está conduzindo para que você tenha vitórias retumbantes, mesmo que tudo esteja dando errado, e que todos olhem para você achando que não tem mais jeito para essa situação. Continue confiando em Deus, porque Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra, e é o Deus dessa igreja, é o Deus que você serve, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que traz vida e vai renovar as tuas forças. Deus nunca falhou e não vai falhar nenhuma vez, porque Deus é Deus. Sua fé e confiança nunca poderão, irmãos, estar estrebado, fundamentado nas circunstâncias desfavoráveis, ou quando está favorável, então você está confiando, porque o vento está soprando a teu favor, então a tua confiança está ali. Mas se o vento soprar contrário, e as ondas se levantarem contra você, daí tudo vai ruir-se? Não, meus irmãos, confie no Senhor, confie na palavra de Deus. A única maneira de você enfrentar vitoriosamente as crises, as lutas, os problemas que você enfrenta no dia a dia, é confiando em Deus, é confiando na sua palavra, ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra e orar, buscar a Deus, porque a palavra de Deus, ela traz segurança, e foi isso que o profeta sentiu, segurança na palavra de Deus. E você precisa ouvir Deus falando ao seu coração. A voz de Deus sempre vai nos colocar de joelhos. A voz de Deus vai nos levar para orarmos, para rendermos a Deus. E o profeta, ele começou a falar, questionar, fazer perguntas, e parece que não tinha resposta. Mas quando ele dizia: eu ouvi a tua palavra, e ele começou a orar, porque ele ouviu a palavra de Deus, e ele foi orando, e no meio das lutas que ele só falava do que estava acontecendo, ele começou a orar e dizer: ainda que tudo mude, mas eu vou continuar confiando em ti. A igreja sempre triunfou quando ela deu prioridade à palavra de Deus. Quando o crente, ele dá prioridade à palavra de Deus, ele vem ouvir a palavra, ele crê na palavra, ele ama a palavra, ele ouve a palavra, ele obedece a palavra. Isso vai realmente trazendo fortalecimento à sua alma. E quando ele busca Deus em oração, irmãos, o céu vai se abrir. Não tem como o céu ficar fechado para o crente que persevera na oração, e você vai ver coisas tremendas acontecer na tua vida. A oração que honra ao Senhor deve nos levar para exaltar o nome do Senhor. Você vai adorando a Deus. O profeta aqui, ele vai adorando ao Senhor. Ele diz: ainda que tudo mude, eu continuo adorando ao Senhor. Irmãos, no meio das decepções, no meio das frustrações da vida, o profeta, ele teve a coragem, ele foi fortalecido para afirmar a sua fé em Deus. É isso que precisa acontecer com cada crente, porque o profeta, ele cantava no meio da dor, no meio do sofrimento que estava em sua volta, e ele começou agora a orar dizendo: ainda que tudo aconteça ao contrário, eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, olha aqui, se alegrar no meio das lágrimas, no meio das decepções, no meio das frustrações. Ele estava vendo tudo ao contrário, e muitas vezes não é diferente do que acontece hoje. Parece que não é isso que eu quero pregar hoje, mas parece que Abacuque estava vivendo
o que vive o nosso mundo, o nosso Brasil, o que vive, enfim. Abacuque estava vendo essas situações das leis frouxas, as leis sendo pisoteadas, o que era errado é certo, o que é certo é errado, tudo isso Abacuque estava vivendo. Mas no meio de tudo isso ele disse: eu vou orar, ainda que tudo mude, ainda que a figueira não floresça, porque a figueira tem que florescer, mas ainda que a figueira não floresça, eu vou louvar ao Senhor. Irmãos, a fé é uma caminhada segura, sobre a luz. O homem tem muitas perguntas. Nós vemos aqui, só nesses 3 pequenos capítulos, ele faz 17 perguntas. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, pode perguntar, porque Deus tem as respostas para todas as tuas perguntas. Deus tem a resposta para as tuas perguntas. O profeta confiava cabalmente na soberania do Senhor, depois que ele passou a orar, a ponto de aceitar quaisquer circunstâncias, como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus. Ele começou a orar, e ele começou a perceber que Deus não perdeu o controle. Ainda que tudo estava acontecendo ao contrário. O andar pela fé, irmãos, significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus, e não na fraqueza do homem. O homem tem suas fraquezas, mas Deus é Deus. Precisamos obter essa confiança inabalável. Irmãos, cantar no meio da escuridão é difícil. Cantar no meio da dor é complicado, mas é necessário, é possível, é possível. Nós vemos que ele começa a cantar e mostrar uma confiança inabalável no Senhor Deus, pois o povo de Judá estava sendo realmente vivendo uma situação complicada, aonde o vento soprou terrivelmente, e agora eles estavam na mão de seus inimigos, e ainda que eles dependiam da agricultura, dependiam dos rebanhos para sobreviver, mas ele começa a dizer: se tudo isso falhar, se a figueira não florescer mais, se as ovelhas, vacas, tudo isso não produzir mais, mas eu vou continuar me alegrando no Senhor. É aqui, irmãos, que é sentir a presença de Deus no meio da tempestade. E não foi só para Abacuque, não foi só para Pedro, que estava afundando no meio do mar revolto, não. É com você também. Você pode estar passando por situação mais adversa. A confiança do profeta não estava na provisão, estava no provedor. A tua confiança tem que estar em Deus, e não naquilo que não está acontecendo ou que está falhando em sua volta. Os recursos da terra falham, mas de Deus jamais falhará. Eu vejo assim Abacuque como Jó, que estava pronto a perder tudo, menos a sua fé no Senhor. Irmãos, não perca a sua fé no Senhor. O vento está soprando o contrário, mas não perca a sua fé no Senhor. A posse dos bens não é necessariamente sinal de bênção. Porque aquele está sendo próspero é sinal de bênção. Pode ser, mas nem sempre é assim. Deus abençoa, mas não quer dizer porque aquele outro não está prosperando que Deus não está com ele. Deus está conosco, na riqueza ou na pobreza. Deus está contigo, na dor ou sem dor. Deus está aqui para te ajudar. A alegria do profeta não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela presença de coisas ruins, mas a sua alegria estava fundamentado em Deus. Então, irmãos, não fundamente a sua fé nas coisas. As coisas podem mudar. O que não pode mudar é a tua confiança em Deus. A tua confiança em Deus. A nossa alegria não é compreendida pelo mundo aí fora. O mundo aí fora não entende a alegria do crente. No meio da dor, no meio da luta, no meio da prova,
Ele diz: eu vou à igreja. Oh, parece que eu vejo assim, o crente, irmãos, é como Daniel. No meio da prova, diz: ó, quem orar ao seu Deus, vai para a cova dos leões. Ele olhou e disse: mas mesmo assim eu vou orar. Eu vou orar. O crente, irmão, olha de sua volta, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Mas ele só tem uma alternativa. Crente que é crente só tem uma alternativa: eu vou orar. Eu vou orar. Irmãos, tudo está ao contrário, vai orar, que as coisas vão mudar. Irmãos, as pessoas em volta, eles não compreendem o crente. Porque no meio de luta, de prova, porque o crente, irmãos, ele sabe que ele vai orar, o céu pode estar nublado, mas a oração vai levar ele a ultrapassar essas nuvens pesadas do dia nublado, porque além das nuvens, o sol está brilhando. O sol está brilhando. O Senhor está ali, o Senhor não mudou. Ele está ali no controle. Então, irmãos, no meio das provas, lutas, você, em nome de Jesus, a oração vai te levar além das nuvens, além da tempestade, e você vai conseguir ver o sol, apesar das tempestades de dia nublado, mas você vai subir, aleluia, e o sol vai continuar a brilhar. Abacuque, ele começa, então o seu livro parece deprimido, falando das injustiças, falando do que estava acontecendo, e ele vai fazendo pergunta, parece que não tinha resposta, mas as respostas estavam ali. A hora que ele começou a orar, veio as respostas. Comece a orar, que as respostas virão. O profeta percebe que, independente das circunstâncias, Deus oferece estabilidade, Deus oferece segurança, e que ninguém pode nos arrancar dos braços do nosso Deus. É tempo da igreja se alegrar no Senhor com mais força, com mais ânimo, com mais motivação, aleluia. Irmãos, creia que tudo que está acontecendo, que vem acontecer na tua vida, é Deus muitas vezes nos sacudindo, tirando-nos do conformismo, do comodismo, para que a gente venha orar mais, para que venhamos ter melhor comunhão com Ele, porque, irmãos, o que Deus quer de mim, de você, é mais intimidade com Ele, é mais comunhão com Ele. Cada crente precisa obter a experiência de ter Deus como a sua grande força, a sua confiança, e não ficar confiando nos seus próprios recursos. Irmãos, tem pessoas que oravam, e Deus começou a abençoar, daqui a pouco nem na igreja vem mais. Mas graças a Deus que você tem e está vindo na igreja. E se você não tem, venha na igreja também, porque aqui você vai ouvir Deus fortalecer a tua fé. Irmãos, não permita que alguma coisa desse mundo venha abalar a sua fé. Não permita que as coisas desse mundo venham tirar Deus da tua vida. Deus é a força que você vai ter para cantar no meio de uma noite de escura, de uma noite de escuridão, de uma noite complicada na tua vida. O profeta, ele vai orando e vai declarando, mesmo no meio da dor, mesmo ele vai dizendo, ainda que venha dor, que venha sofrimento, que venha tudo falhar, nada poderá levar-me a abandonar a Deus. Era essa a oração do profeta. Irmãos, eu quero terminar perguntando: qual a figueira da sua vida que não está mais florescendo? Qual a figueira da sua vida que não está mais dando fruto? O Abacuque dizia: ainda que a figueira não floresça, eu continuo confiando em Deus. Quem sabe alguma área da sua vida não está mais florescendo. Quem sabe uma situação, você perdeu o controle. Mas Deus não perdeu o controle. Coloque-se em pé nesse momento. Qual é o fruto que foi arrebatado da sua videira existencial? Quem sabe a videira não também está dando mais fruto.
A figueira não está florescendo, a videira não está dando mais fruto. E você, falando, o que eu vou fazer? Ore, irmãos, ore. Sabe o que Abacuque está dizendo nesse capítulo? Ele está dizendo, não importa o que aconteça ao meu redor, não importa o que aconteça com Judá, com Israel, ele está dizendo, não importa o que aconteça na minha vida, eu vou cantar, eu vou ser feliz, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Era isso que ele estava dizendo. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. É isso que você precisa. Oh, Abacuque dizia, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Se alegre no Deus da tua salvação, meu irmão. Se alegre no Deus da tua salvação. O profeta, no meio do caos, ele disse, eu sei o que vou fazer, eu vou ser feliz. E ele começou a cantar, e o céu começou a abrir. O segredo de Abacuque é que ele declara bem alto, eu vou me alegrar no Senhor, porque é o profundo relacionamento com Deus que vai trazer alegria, galera, ao seu coração. É a tua intimidade com Deus que vai dar força para você vencer essas lutas. Faça como o profeta, no meio do caos, ele disse, eu já sei o que vou fazer, vou falar com Deus e vou me alegrar no Senhor da minha salvação. Não fique chorando, irmãos, decepcionados com família, com amigos, com colegas do serviço, nos teus negócios, que parece que não está dando muito certo. Comece a cantar no meio da escuridão, e você vai ver o Espírito Santo conduzindo a tua vida. Se alegre no Deus da tua salvação. Nós nos alegramos porque essa alegria é mais do que um sentimento, é a certeza de que a nossa vida está na mão certa, está em Deus. Declare a sua fé, declare a sua confiança em Deus, e você vai ser um grande vencedor. Eu termino dizendo para orar, ande com gente que se alegra em Deus, irmãos. Ande com gente que se alegre com a salvação da sua alma. Porque o profeta dizia, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou cantar no meio da escuridão. Ande com pessoas que mesmo na luta, nas provas, têm sua confiança em Deus e não negam o Deus da sua salvação. Ande com gente animada, ande com gente feliz, ande com gente que confia no Senhor. Não ande com gente que quer exterminar com a tua fé, ou colocar embaraço para a tua fé. É tempo de se alegrar no Senhor, mesmo no meio das provas. Então o profeta dizia, eu sei o que vou fazer, eu vou cantar, e continuo confiando no Deus da minha salvação. Abacuque aprendeu todas essas lições, e você, meu irmão, só tem uma alternativa. Você está aflito, você está angustiado, alguma coisa não está acontecendo como deveria acontecer. Ore. Antes de orar por você, cante conosco. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.
Oh, você está aflito, abre a tua alma ao Criador. Sinta que os céus não estão fechados, mas os céus sempre... Já volte a cantar. A vida não faz sentido de você frequentar a igreja e não orar. A vida não faz sentido se você só ora quando o vento está soprando favorável. Ou pelo contrário, se você só ora quando está na crise. Você precisa orar. Abacuque dizia: tudo está mudando, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Se alegre no Deus da tua salvação. Eu quero orar por você, mas antes de orar por você, meu irmão, eu quero perguntar para você, meu amigo. Você, meu amigo, que chegou aqui nessa noite. Quem sabe você, meu irmão, que faz tempo que não vem à igreja, se afastou, tua fé ficou bagunçada diante das lutas, problemas, dificuldades que você enfrentou. Você não teve força mais para vir à igreja, mas hoje você veio, e o Espírito Santo está te conduzindo para você abrir o teu coração e aceitar a Cristo novamente. Você, meu amigo, você precisa saber o que é se alegrar no Deus da minha salvação. O Senhor quer salvar você. Você precisa ter a alegria da salvação. E a alegria da salvação só acontece para quem abre seu coração e deixa Jesus entrar na sua vida. Onde tem uma pessoa para Jesus, uma pessoa que quer dizer: pastor, eu quero Jesus. Eu quero me alegrar no Deus da minha salvação. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar a Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Onde tem a segunda pessoa? Venha. Ah, pastor, tudo está tão difícil, tudo está complicado. Vem aqui, está vindo a segunda pessoa. Aleluia. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está a terceira pessoa para Jesus? Vocês, pastor, está difícil. Quem sabe é a primeira vez que você veio à igreja, mas com o que eu faço, pastor? Está difícil. Aceite a Deus. Abra teu coração a Jesus. Aleluia. Onde tem mais alguém para Jesus? Onde está a quarta pessoa? A quarta pessoa está vindo. Aleluia. A quinta pessoa. Oh, aleluia. Onde está a sexta pessoa para Jesus? A sexta pessoa. Eu estou esperando na galeria. Se você está aí, você precisa abrir teu coração para Jesus. Venha. Jesus quer habitar na tua vida, na tua casa. Oh, Ele está dizendo: filho meu, dai no teu coração. Se você não der a tua vida, teu coração para Deus, você vai dar para quem? Oh, eu estou esperando você. Eu quero orar por você. Você não pode sair daqui sem se alegrar no Deus da salvação. Ele está dizendo: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas eu estou esperando você. Pastor, parece que eu estou preso, eu quero ir, mas tem que vir na frente. Vem aqui, vem aqui. Em nome de Jesus. É aqui na frente que você vai ter vitória. Venha receber Jesus no teu coração. Abra teu coração para Jesus. Oh, aleluia. Podemos orar? Você que se afastou, venha. É uma noite para
Pastor, mas a noite está muito escura. Vai brilhar, o sol vai brilhar. Você vai cantar e sentir o Deus da tua salvação. Vamos orar para essas pessoas. Depois eu quero orar por todos vocês. Pai Santo, Pai querido, aqui tem pessoas que estão te recebendo. Oh, Pai, entra no coração dessas pessoas. Alegra essas vidas. Alegra essas vidas. Abençoa, Pai, abençoa essas vidas. Cuida dessas pessoas. Oh, que elas venham sentir a alegria da salvação, paz interior. Espírito Santo, conduz essas vidas, convencendo-os do caminho, da verdade, da vida. Abençoe, Espírito Santo. Abençoa.